Olá a todos, voltamos para mais uma aula aqui. Hoje nós iremos começar o conteúdo de misturas de soluções. Conteúdo esse que é uma continuação da consideração de soluções, só que com um porém. Na consideração de soluções nós estudávamos misturas, soluções individualmente. Aqui não, a gente vai pegar duas misturas e colocá-las juntas no mesmo recipiente. Quando acontece isso, quando a gente faz isso, pode acontecer uma de três coisas. Pode ser que o soluto das duas sejam iguais. Pode ser que o soluto seja diferente. Quando o soluto é igual, que a gente vai ver daqui a pouco, não tem muito segredo, a gente resolve logo. Mas quando tem solutos diferentes, aí pode acontecer uma reação química ou não. Então na aula de hoje nós iremos estudar o que acontece quando eu coloco solutos iguais, soluções com solutos iguais, e o que acontece quando eu coloco solutos diferentes, mas que não reagem entre si. Porque os que reagem precisam de uma atenção maior e vai ficar para a próxima aula, ok? Então vamos começar. Pegando primeiro a mistura de soluções, eu vou pegar a mistura de soluções, com o mesmo soluto. Com o mesmo soluto, ou seja, quer dizer que o que está sendo dissolvido vai ser igual. Se eu chamar aqui assim, por exemplo, de um becker que tem uma concentração, tem uma certa quantidade, eu vou dizer que aqui dentro tem NaCl e água, NaCl aquoso. E num outro becker, que eu vou colocar aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o mesmo NaCl e água. Bem, já dá para perceber no desenho que esse aqui tem maior volume que esse aqui. Então vamos aos dados. Esse aqui eu vou chamar de minha mistura A e esse aqui da minha mistura B. Na minha mistura A, a concentração de A eu vou dizer que é 0,5 mol por litro. Perfeito? E o volume de A eu vou dizer que é 500 ml. Até agora, botei os dados. Na minha concentração de B, vai ser 0,8 mol por litro. E o meu volume de B vai ser justamente 300 ml. Certo? Então a diferença deles é 200 ml. Se eu pegasse esses dois e colocasse junto no mesmo recipiente, ou seja, se eu tivesse o terceiro recipiente aqui, que eu chamasse de recipiente final, como é que iria ficar? Bem, iria ter um volume muito maior que os dois, eu iria ter NaCl e água juntos. Certo? Só que o que acontece? Quem seria minha concentração final e meu volume final? Bem, o volume eu acho que não tem problema, porque se eu vou misturar esses dois, esse aqui é 500 ml, esse aqui é 300 ml, então meu volume final eu já sei que vai ser a soma desses dois. Portanto, o volume final sempre vai ser a soma dos volumes das misturas que eu adicionei juntas. Certo? E a concentração, como é que fica? Bem, aí é que vem o problema. Aí é que nós temos que utilizar aquelas nossas fórmulas e tentar descobrir o resultado. Tomando como base aqui o seguinte, diferentemente da diluição, eu adicionei aqui soluto. O professor adicionou soluto? Porque aqui tem soluto, aqui tem soluto. Quando eu misturo os dois, esse soluto foi adicionado a esse. Então, minha massa final do soluto, minha massa de soluto final, vai ser exatamente igual a quem? Vai ser igual a massa de A do soluto mais a massa de B do soluto. Ei, se a massa eu posso fazer essa relação e a massa molar é a mesma, eu posso fazer essa relação aqui também para o número de mols. Ficando com NF1 é igual a NA1 mais NB1. Ok?
E a concentração que eu estou utilizando aqui é a concentração em mol por litro. Mas a mesma regra que eu vou mostrar aqui se aplica para qualquer concentração. Seja ela em gramas por litro, mols por litro, a percentual, qualquer uma delas. Ó, a concentração de A eu posso calcular como sendo quem? O número de mols de A dividido pelo volume de A. Beleza? Número de mols de 1, né? Só que, ei, esse meu Na1 está aqui. Eu posso isolar ele? Posso. Pela matemática, eu posso passar isso aqui multiplicando. Ficando Na1 igual a CaVa. Concentração de A vezes volume de A. Só que, peraí, eu posso fazer essa mesma relação que eu fiz aqui, eu posso fazer ela em B, eu posso fazer ela no final. Portanto, eu teria o Na1 aqui, eu teria meu NB1 aqui, que seria meu CbVB, concentração de B, volume de B, e eu teria o meu N final 1, que vai ser meu CFVF. Ei, gente, tem o NF1, tem o NB1, tem o Na1. Aqui eu preciso dos três. Substituímos. Como é que vai ficar? Pegando esses três aqui, ó, esse e esse, e substituindo aqui. Vai ficar como? Meu NF1 vai ser CFVF. Meu Na1, CaVa. NB1, CbVB. Gente, percebeu? Eu não botei C, porque esse C pode ser qualquer concentração. No caso aqui, eu estou usando a concentração em mol por litro, mas poderia ser em gramas por litro sem nenhum problema. Também. Vamos tentar resolver essa questão aqui agora, que eu montei, substituindo os valores ali, né? Vamos lá. Meu CF eu quero descobrir. Meu VF, bem, 500 mais 300 vai dar 800. Eita, professor, mas a concentração está em litros e aqui está em ml. Não tem problema? Gente, assim como em diluição, quando você vai substituir os valores e as unidades são iguais, as unidades serão cortadas. Se as unidades vão ser cortadas, não tem problema com a unidade que você utiliza ali, no volume. Eu vou utilizar em ml mesmo. Dá um total de 800 ml. Minha concentração de A é quem? Bem, 0,5. Meu volume de A é 500. Minha concentração de B é quem? 0,8. E meu volume de B é 300. Ei, olha por que não importa se você usa ml ou litros. Você pode cortar 2 zeros, com 2 zeros, com 2 zeros. Como isso aqui é uma soma, você pode cortar esses 2 zeros com esse zero do outro lado. Então não importa. Ficando como? Minha concentração final vezes 8 vai ser igual a 2,5 mais 2,4. Certo? Minha concentração final vai ser quem, então? Vai ser 4,9 dividido por 8, que vai dar igual a 0,6125 mol por litro. Gente, agora alguns avisos. Sempre que você faz a conta aqui de mistura de mesmo soluto, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, essa concentração final, ela sempre tem que dar intermediária às outras. Não tem como ela dar menor que 0,5 nem maior que 0,8, nesse caso. Ela sempre tem que dar intermediária. Portanto, eu sei que 0,6125 é intermediária esses dois, está aqui no meio. Então, é uma resposta possível. Tem uma outra maneira de saber se ele acertou essa questão ou não. Por quê? Que nem quando a gente faz uma média ponderada na matemática, a quantidade que existe influencia. Portanto, esses meus 500 ml aqui são maiores que 300 ml daqui. Se são maiores esses 500 do que os 300, consequentemente a concentração final tem que estar mais próximo dessa concentração aqui. E bem, 0,61 é mais próximo de 0,5 do que é de 0,8. Portanto, essa resposta aqui, além de ser plausível, ela é totalmente possível na nossa questão. Certo, gente?
Daqui a pouco a gente volta com outro tipo. Bem, pessoal, vamos aqui para o nosso segundo caso de mistura de soluções, que seriam a mistura de soluções com solutos diferentes sem reação. Ou seja, esses dois solutos eles não irão reagir um com o outro. O que isso dá, gente? Por eles não reagirem um com o outro, um não vai interferir no outro diretamente. Então, portanto, digamos aqui que eu tenho sal de cozinha, que nem o exemplo que eu dei no anterior, e eu vou misturar ele com açúcar, C6H12O6, glicose, ok? Gente, sal e açúcar não reagem um com o outro, eles são independentes, eles não têm uma reação entre eles. Então, portanto, se eu pegar aqui a concentração de sal, eu vou chamar de concentração A, for 0,5 mol por litro, e a minha concentração do açúcar, eu vou chamar de concentração. Para facilitar as contas, eu vou chamar aqui ó, de CS, que é a concentração do sal, e aqui CA, a concentração do açúcar. E aqui eu vou botar 0,6 mol por litro. O volume do sal está 1 litro, e o volume da solução de açúcar eu vou botar 0,5 litros. Perfeito? Gente, o que acontece aqui é o seguinte, o sal e o açúcar, quando eu misturar os dois, um não vai interferir no outro. Então as concentrações serão independentes. Eu vou fazer um cálculo novo. Como é que eu vou fazer o cálculo novo? Após a mistura, como é que eu faço? Gente, após a mistura eu vou ter o sal e eu vou ter o açúcar, independente um do outro. Para fazer isso, eu tenho que saber quantos mols eu tenho de cada um. Usando aqui, eu descubro quanto eu tenho. Eu sei que do NaCl, por ser 0,5 mol por litro e ter 1 litro, eu sei que eu tenho 0,5 mol. Ok? Perfeito, gente? E no açúcar, eu vou lá e vou fazer a relação aqui, que vai dar quanto? Bem, isso aí vai dar 0,3 mol. Ok, gente? O que acontece que é o seguinte, quando eu vou fazer isso aqui, o meu volume final agora vai ser quem? Vai ser 1 litro mais meio litro, 1,5 litros. Eu calculo a concentração agora diferente. A quantidade de mols do NaCl dividido pelo volume total dos dois juntos. Quando não tem reação, eu só faço as contas novas, admitindo os novos valores. Do NaCl, como é que fica? Ficaria 0,5 mol dividido para 1,5 litro. E a do sal de cozinha ficaria, do açúcar, ficaria como? Do açúcar ficaria como? Ficaria 0,3 mol dividido por 1,5 litros. Percebam que o que mudou só foi o volume agora. Porque antes eu tinha volumes menores. Quando eu misturei os dois juntos, eu tive um volume maior agora. Tem gente aqui que pensa o seguinte, professor, mas espera aí, se os dois não interferem um no outro, eles não interferem um no outro, sua concentração só irá ser diminuída, porque ele terá mais volume. Eu posso considerar isso aqui como sendo um tipo de diluição também? Pode, gente. Isso aqui é uma diluição de dois componentes ao mesmo tempo. Lembrando que isso aqui é sem reação. Nós iremos ver em uma aula seguinte quando tem reação, e aí é um pouco mais complicado. Mas quando não tem reação, é uma diluição do sal e uma diluição do açúcar ao mesmo tempo. Ficando assim, portanto, que fica a conta. Dando aqui, daria quanto? 0,5 dividido por 1,5. Isso aqui vai dar exatamente quanto? Bem, se a minha conta não está errada, vai dar 0,33 mol por litro, infinitamente. E do açúcar daria quanto?
Bem, do açúcar aqui daria exatamente 1/5, que seria 0,2 mol por litro. Então perceba uma coisa aqui, ó. A concentração do sal no começo era 0,5 e no final ficou 0,33. Diminuiu a concentração. A do açúcar era 0,6 e se tornou 0,2. Perceba uma coisa, quando eu tenho uma mistura de soluções com solutos diferentes sem reação, gente, essa concentração sempre vai sofrer diminuição. Ela não vai poder aumentar, porque eu não coloquei soluto novo. Eu coloquei solutos diferentes, eu só aumentei o volume. Ok? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Sempre que for uma sem reação, as concentrações irão diminuir. Se for uma mistura com o mesmo soluto, que nem a gente viu agora, a concentração ficará intermediária. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu!